Olá, o Portal Agora MT está na sua última entrevista nessa série especial de eleição municipal em todo o estado de Mato Grosso e também eleição suplementar para o Senado. Desta vez, os nossos convidados são candidatos a vice-prefeitos em Rondonópolis. O meu convidado de hoje é Ibrahim Zayer, candidato, como eu disse, ao cargo de vice-prefeito em Rondonópolis pelo PSB na coligação Unir para Crescer, ao lado de Tiago Muniz, do Democratas. Ibrahim, muito obrigada pela sua presença aqui no Portal Agora MT, por ter aceito o nosso convite de colocar aos eleitores de Rondonópolis as propostas para a prefeitura do nosso município. Eu começo te perguntando, você já tem um histórico em política, como foi encarar esse desafio de vice-prefeito? Bom, primeiramente quero agradecer, o Portal Agora MT por essa oportunidade, acho que fundamental para o engrandecimento do debate eleitoral. Uma cidade que nesse ano bateu recorde de candidatos a prefeito, com 8 candidatos. Então é muito importante que a população possa conhecer de fato quem são os candidatos, para poder formar o seu voto. Nós estamos falando aí de uma eleição que é muito importante para Rondonópolis, que vai definir aí não só os próximos 4 anos, mas os próximos 10 anos da nossa cidade. E a gente precisa ter uma gestão que realmente eleve, o status da cidade novamente. Eu tive a oportunidade de ser vereador em 2012, fui eleito aos 28 anos, tive o privilégio de ser eleito presidente da Câmara já no meu primeiro ano de mandato. Muitas pessoas apostavam no meu fracasso por ser jovem, as pessoas achavam que não teria competência para conduzir um poder tão importante, da segunda maior economia do estado. E nós levamos para dentro da Câmara Municipal todo o nosso conceito. Sou formado em administração, busquei desde os meus 18 anos constituir as minhas empresas. E levamos para dentro da Câmara Municipal isso. E apresentamos um belo trabalho ao final, que foi muito elogiado pelo Tribunal de Contas, é reconhecido pelos próprios servidores da Câmara como a melhor gestão que já teve ali naquela casa, onde a gente conseguiu fazer um grande trabalho de economia, de enxugamento dos gastos da Câmara Municipal, mesmo pegando uma Câmara que passava naquele momento de 12 para 21 vereadores e o duodécimo era o mesmo. Nós conseguimos fazer uma gestão realmente de excelência, de redução de custo, de bom uso do dinheiro, de planejamento, de investimento, que é importante dizer também. E foi uma experiência muito grande, muito positiva para mim. Acho que foi uma oportunidade, esse mandato como vereador, da gente realmente conhecer a máquina pública, que eu acho que isso é muito importante. A gestão pública da gestão privada, ela tem as suas diferenças, suas particularidades. E nessa gestão a gente teve a oportunidade de conseguir fazer essa conciliação do público e do privado e fazer uma boa gestão. Hoje o desafio é outro, muito maior. Nós estamos aí disputando uma eleição para o cargo majoritário, que é quem realmente tem condições de fazer a construção e a execução para solucionar os maiores problemas da nossa cidade. Eu tenho sempre destacado, Renata, onde nós temos ido, que tanto eu como o Tiago, a gente alia essas duas experiências, tanto a experiência privada como gestores, o Tiago ele é empresário, eu sou comerciante, e os dois estiveram já na política. Nós somos o que as pessoas falam da nova política. Eu e o Tiago entramos na nova política e somos a nova política até hoje. O que as pessoas esperam da nova política? As pessoas esperam transparência, honestidade, zelo pelo dinheiro público. Nós pagamos tantos impostos e a gente espera que quem esteja na política esteja lá para realmente fazer o bem. Eu aprendi lá em casa com meu pai, o Mohamed Zayer, que saiu depois de 4 mandatos como a nova política, porque sempre atuou pelo interesse da população, nunca teve um processo de desvio de dinheiro, de recurso, de nada. Então, realmente, eu fico feliz de poder ter continuado esse trabalho que ele fez e me sinto mais do que preparado para esse desafio da prefeitura. Nós estamos com uma cidade que precisa realmente dar um salto de desenvolvimento e nós estamos prontos para contribuir com isso. Agora, candidato, estamos em um ano de pandemia, um ano atípico, em que existem muitas restrições nas eleições desse ano também, há muitas restrições pelo TRE, pelo TSE. Como que o senhor, como vice-candidato a prefeito de Rondonópolis, como candidato a vice-prefeito de Rondonópolis e também um candidato a prefeito Tiago Muniz, tem levado aos eleitores as propostas pelas ruas de Rondonópolis? Tiveram que fazer uma campanha diferente, vamos dizer assim? Sem dúvida, a gente era acostumado com aquelas grandes campanhas, com grandes reuniões, mudou bastante nesse sentido. As reuniões têm sido menores, a campanha ela tem sido mais pontual, nós temos andado, não tem como não ir até os bairros, não tem como visitar a população, até porque as pessoas querem ter esse contato com o candidato, olhar olho no olho, ouvir as propostas, sentir a firmeza daquilo que você está falando. Mas mesmo assim nós
nós temos que caminhar, né? Tendo os cuidados necessários, o zelo. Eu já tive o Covid, então estou imunizado, mas mesmo assim a gente tem a própria população que a gente está visitando, que a gente tem que ter um cuidado especial, né? Infelizmente, os números em Rondonópolis da pandemia foram muito altos, né? A cidade pagou um preço muito grande por uma má gestão, mas a gente precisa completar. O pleito eleitoral foi marcado pela justiça, não foi adiado, né? Então a gente tem que cumprir o nosso papel, levar as propostas, e é isso que nós temos feito em todos esses dias. Eu estou conversando com Ibrahim Zahir, candidato ao cargo de vice-prefeito em Rondonópolis pelo PSB, ao lado de Thiago Muniz, do Democratas. Candidato, vamos falar agora das propostas para o nosso município. Vamos começar pela saúde, já que estávamos falando de pandemia. Como que o senhor avalia a condução dos recursos que foram encaminhados ao município pelo governo federal para o combate do novo coronavírus? Bom, Renata, eu acho que os números falam por si, né? Nós tivemos Rondonópolis, graças a Deus, a pandemia não se iniciou aqui. Nós tivemos exemplo de outros países e outras cidades que davam a oportunidade do gestor ter se preparado melhor para enfrentar esse momento. E, infelizmente, a gente tem que, aqui quero me solidarizar a todas as pessoas que perderam um parente, um amigo nessa pandemia. Rondonópolis passa do número de 350 mortos pela pandemia. Para se ter uma noção, Renata, a média nacional a cada 100 mil habitantes é de 70 mortos. Rondonópolis passamos de 140 mortos a cada 100 mil habitantes. Então, quando você tem uma média que é o dobro do cenário nacional, mostra que alguma coisa foi feita errada. A condução do processo foi feita errada. Em março, quando nós tivemos o primeiro caso em Rondonópolis, a gestão optou por fazer um fechamento geral do comércio. Por 14 dias parou-se tudo, todas as atividades. Esse fechamento ele era necessário no momento para o gestor preparar o sistema público de saúde para receber as pessoas que viriam posteriormente. O prefeito da cidade recebeu quase 70 milhões de reais do governo federal de recurso extra. Não é um recurso, quando a gente fala recurso extra, é um recurso que o prefeito não contava com ele. É a mesma coisa de você na sua casa receber um dinheiro que você não esperava, um dinheiro extra. O que você faz quando você recebe um dinheiro extra? Você tenta melhorar as suas falhas, melhorar onde você está mais vulnerável. Rondonópolis não foi implantado nenhum leito de UTI pelo município e ainda pelo contrário, foi instalado 10 leitos na UPA que vieram recurso do governo federal para custear mais de R$1.800.000 que a prefeitura teve que devolver esse dinheiro porque os leitos da UPA não são leitos de UTI, eles são leitos de estabilização. E aí o prefeito usou os artifícios de que ele fez aquilo para atender só as pessoas de Rondonópolis, como se ele pudesse ter o direito de escolha de quem vai viver e quem vai morrer. Né? A alta complexidade ela é do Estado, então as cidades vizinhas, não só daqui, o Estado todo, se precisar de uma vaga, ele aciona, porque é ele que custeia isso. E Rondonópolis pagou um preço muito alto. Com esse R$1.800.000 que devolveu para o governo federal, como, por exemplo, poderia ter sido comprado mais 10 respiradores. Além disso, Renata, a gente virou notícia nacional, né, pelo escândalo das compras dos respiradores falsos. O município desembolsou R$5 milhões aproximadamente para comprar 22 respiradores que nunca chegaram na cidade. A prefeitura comprou de uma empresa que tinha 7 meses de fundação, pagou antecipado esse valor e recebeu um produto que não era aquilo que a gente esperava. Deu um prejuízo muito grande para o erário, além das vidas, que esse prejuízo não tem preço. Tivemos também as várias denúncias, que inclusive culminaram no afastamento da secretária e busca e apreensão dentro da prefeitura por compras de materiais superfaturados, papel higiênico, álcool com valor super alto, entre outros produtos, saco de lixo, coisas que qualquer leigo, só de ver o preço, sabia que estava um preço muito acima. Essas compras estão sendo investigadas pela polícia, a secretária foi afastada, ou seja, indícios muito grandes de que houve favorecimento nas compras e que houve corrupção. Então, tudo isso por si, Renata, o que eu quero dizer com isso? Mostra que a condução durante a pandemia ela foi muito ruim, né, por parte do executivo. Além de gastar mal o nosso dinheiro, além de não construir uma estrutura para receber a população, cito um outro exemplo, comprou um hospital aqui na Avenida Lions para se fazer algo que não tinha nada a ver com a pandemia. Como é que nós vamos comprar um hospital sem ser para preparar ele para receber a pandemia, gastar um dinheiro que poderia ter sido investido na Santa Casa, por briga política do prefeito, que tem uma picuinha com a Santa Casa, um dos maiores hospitais do estado, que tem uma gestão hoje de referência, que poderia ter sido aberto mais de 50 leitos de UTI se tivesse sido feita uma parceria desde o início. Então, tudo isso está culminando na morte de muitos rondonopolitanos.
Candidato, falamos de saúde, vamos continuar falando de outras áreas e propostas para o município de Rondonópolis. Vamos falar de infraestrutura. A gente observa que a população reclama de muitas obras que começaram e não foram entregues porque houve a quebra de contrato com as empresas, o processo de licitação precisa ser feito novamente, um novo investimento precisa ser feito para que a obra seja concluída e entregue à sociedade. Como o senhor vê a condução de licitações e a contratação de empresas que depois abandonam obras aqui no nosso município? Renata, nada disso para a gente é novidade, tá? Eu quero dizer que quando eu fui eleito vereador em 2012, fui eleito presidente da Câmara, a primeira ação que eu fiz dentro da Câmara Municipal foi fazer um levantamento na época de todas as obras que vinham paradas da gestão do atual prefeito, que foi prefeito também antes, na ocasião passada. E quando nós chamamos as empreiteiras que estavam lá, muitas delas já estavam falidas, eram empreiteiras que não tinham condição nenhuma de ter recebido as obras que tinham pego na cidade, que eram tudo amigas do atual prefeito, que tinham pego, não tinham capacidade técnica e nem financeira para tocar obras que passavam de valores de milhões de reais. E, quanto presidente, nós chamamos todas as empreiteiras e chamamos eles para responsabilidade. E aí foi, na época, foi feito distratos de contrato, a gente cobrou do prefeito, várias dessas obras foram concluídas, outras, os processos judiciais se arrastam até hoje. Nós temos obras, Renata, que começaram com o Zé Carlos lá na gestão passada, Parque do Escondidinho, Parque das Mangueiras, o PSF do Morumbi, obras que estão até hoje, que agora estão começando a ser entregues 10 anos depois. A exemplo disso é o residencial Dona Neuma, que foi entregue agora às vésperas da eleição, inclusive com muitas denúncias de favorecimento das casas sendo entregue, e obras que ficaram a relento, ver o Celina Bezerra. A população não aguenta mais isso acontecer. Você criar a expectativa de ter uma obra, esperar por aquilo e de repente aquilo se arrastar por muitos e muitos anos. Candidato, e se for eleito, o que pode ser feito para mudar essa realidade? Sem dúvida, nós vamos ter muito mais tato e cuidado na hora de fazer as licitações, penalizar as empresas, porque pode acontecer de uma empresa pegar uma obra e não ter capacidade e já no início do processo nós vamos cumprir a lei, que é notificar e fazer o distrato do contrato e deixar aquela empresa inabilitada para que ela não possa mais pegar a obra pública. Isso é o essencial. Nós temos várias empresas que tiveram problemas e até hoje estão aptas a pegar, porque o prefeito não cumpre a lei e não obriga essa empresa a distratar e deixa ela inabilitada. Então nós temos que ter seriedade nesse momento e cumprir e cobrar das empresas que cumpram. Na nossa gestão, Renata, a obra vai ter início, meio e fim. Nós não vamos brincar com o dinheiro. O Tiago, ele é do ramo da construção civil, tem experiência nisso, vai usar essa experiência dele a favor dessa área da cidade da construção. Nós precisamos que as obras aconteçam na cidade, que seja entregue igual ele tem feito na iniciativa privada. Os prédios que o Tiago construiu na cidade são sempre entregues antes do prazo. Então, se é possível fazer isso no privado, também é possível levar isso para dentro do público e nós vamos fazer isso com muita seriedade. Ok. Estou conversando com o Ibrahim Zahir, candidato ao cargo de vice-prefeito em Rondonópolis pelo PSB, ao lado de Tiago Muniz, do Democratas. As eleições são no dia 15 de novembro. Tá pertinho, né, candidato? Tá chegando. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui agora. Vamos falar de trânsito. Diariamente, candidato, a imprensa de Rondonópolis divulga acidentes aqui no nosso município e tem aumentado o número de acidentes graves de acordo com o SAMU. O que pode ser feito para mudar essa realidade aqui no nosso município? A gente sabe que o sistema de monitoramento foi retirado e até agora não voltou aqui na nossa cidade. Renata, acho que o principal, nós temos alguns entraves que nós precisamos resolver. Rondonópolis é uma cidade que o número de carros e motos é muito grande, em decorrência de nós não termos um transporte coletivo de qualidade. O nosso compromisso com a população de Rondonópolis, com os trabalhadores, com os estudantes da nossa cidade, com o povo em geral, é desde o primeiro dia de mandato, nós definitivamente resolvemos o problema do transporte coletivo. Eu tenho visto o prefeito colocar como solução ele municipalizar o transporte coletivo. Quero dizer que esse não é o caminho. O prefeito não tem dado conta de cuidar dos transportes escolar da nossa cidade. Os ônibus da nossa cidade escolar estão sucateados, Renata. Os alunos não sabem nem se vão ter condição de estar em operação no início do ano que vem, quando voltar às aulas. Então, se o prefeito não consegue cuidar de uma frota de 20, 25 ônibus, como é que ele quer cuidar de uma frota de mais de 50, de 70 ônibus que é necessário para a nossa cidade? Nós vamos fazer um modelo de transporte, um edital, que obrigue a empresa que vencer a licitação, seja a atual ou seja outra, que ela faça uma linha de frotas novas, que ela faça um terminais de interligação
nos bairros, que a gente tenha linhas mais rápidas para o trabalhador não ter que esperar, às vezes, 1 hora para poder pegar um ônibus para ir trabalhar ou para voltar para sua casa. A gente quer que o trabalhador ele perca o seu tempo, que sobrar, com a sua família, porque ele vai estar aproveitando esse momento, não tendo que fazer esse deslocamento. Se nós tivermos, Renato, um transporte coletivo de qualidade, só nisso nós já vamos reduzir muito o número de motos e veículos na cidade, já resolvendo uma parte desse problema de mobilidade. A outra parte é que nós temos um grande projeto de viadutos e trincheiras para a nossa cidade, em pontos estratégicos. A exemplo aqui perto do estúdio de vocês, ali no entroncamento do anel viário, aquela rotatória que liga o Cidade de Deus, Atlântico, Altamirando, que liga o residencial Bispo Casadaglia, entre outros, Alfredo de Castro, né, com a Avenida dos Estudantes. Aquilo ali é um caos. Isso que nós não estamos tendo aula e a gente vê o alto índice de acidente que tem naquela rotatória. Então ali nós vamos fazer um viaduto. Um outro ponto é na rotatória que liga o Parque São Jorge com a Avenida dos Estudantes, que nós também queremos fazer um viaduto para facilitar o acesso das pessoas. Nós vamos fazer um outro viaduto também na Avenida Fernando Corrêa da Costa, na interligação com Otaviano Muniz e a Avenida Lions, para que a gente possa também melhorar a mobilidade daquela região. E um outro ponto que também está no nosso planejamento é um viaduto na Avenida Médici, na interligação com Ari Coelho, também ali na rotatória do Açaí, que é um ponto que tem tido muitos acidentes e um trânsito muito grande. Então, com essas obras estruturantes de grande porte, né, nós vamos com certeza resolver, além de fazer novas pontes na cidade, no Rio Ararial, em outros pontos estratégicos, trocar as pontes de madeira por pontes de concreto. Nós já temos um compromisso do governador Mauro Campos, que vai nos ajudar, né, com um projeto de pontes que tem no estado, e ele já separou algumas para Rondonópolis, e com isso nós vamos melhorar muito, né? Uma outra coisa importante é nós termos um secretário na pasta do trânsito que entenda de trânsito. Nós não podemos, hoje, infelizmente, a atual secretária de governo está acumulando 3, 4 secretarias. Nós não podemos fazer isso dessa forma, o trânsito é muito importante, então nós vamos ter pessoas capacitadas trabalhando para que a gente tenha um trânsito seguro na nossa cidade. Falando em secretarias, candidato, alguns partidos disseram que não houve coligação para que não houvesse aquela famosa troca de cargos em secretarias. O senhor acredita que a escolha de um bom secretariado faz com que a gestão também prossiga de forma coerente para o município de Rondonópolis? Sem dúvida, Renato. Eu acho que se o prefeito e o vice, né, não faz nada sozinho. Se você não conseguir escalar uma equipe técnica para ajudar nesse momento, né, a fazer as conduções necessárias em cada pasta e dar autonomia para essas pessoas poderem conduzir o seu trabalho, as coisas não vão funcionar. Eu quero dizer para a população que no nosso governo a secretaria ela vai ser técnica. Ela até pode ser uma indicação política, não tem problema, mas desde que essa indicação atenda os requisitos técnicos daquela pasta. E nós vamos ter pessoas capacitadas que vão ter autonomia de fazer a gestão na pasta dela. Nós temos secretarias importantes como a saúde, secretaria na verdade, toda a secretaria tem um valor muito importante para a cidade. Nós vamos ter pessoas capacitadas em cada uma delas que vão ter autonomia para fazer a gestão plena e que vão ser cobradas as metas, vão ser cobrado resultado, né? Então nós vamos fazer isso. Tem candidato que usa isso como desculpa, na verdade não conseguiu coligar com ninguém, tem candidato falando que não usa o fundo partidário, sendo que o partido dele nem tem fundo partidário, então costuma usar essas desculpas para enganar a consciência da população. Tem candidato que eu estou vendo falando que não tem fundo partidário, mas estava louco e falava pelos 4 cantos da cidade que se coligasse com tal partido teria um cheque de R$2 milhões para a campanha. Então na época da campanha, gente, é muito fácil o discurso fácil. As pessoas querem enganar a consciência da população. Por isso que a população tem que estar muito atenta. Tem muita gente se dizendo da nova política, Renata, mas você vai puxar a ficha da pessoa na vida privada e já é muito extensa. Nem entrou no público ainda e já tem uma capivara grande. Imagina quando entrar na prefeitura. Então nós temos que ter muito cuidado. O que tem a favor da população hoje é o Google. Nós não precisamos nem falar que existe fake news. Pega o nome de cada candidato, população, e joga no Google e veja quantos processos a pessoa tem, se ela tem alguma coisa que desabona a imagem dela. Isso é muito fácil, graças a Deus nós temos a tecnologia jogando a nosso favor. E tenho certeza que se jogar o nome do Thiago Muniz e do Ibrahim, você não vai ver nada que tenha, nem na vida pública, nem na vida privada, porque nós sempre zelamos e trabalhamos, seja com os nossos funcionários, as nossas empresas, como também quando a gente esteve num cargo público, sempre trabalhamos com muito zelo e respeito pelas coisas dos outros. Candidato, já falamos de saúde, infraestrutura, trânsito, enfim, vamos falar agora de um assunto que gera polêmica, as pessoas questionam bastante, que é a corrupção.
Qual é a sua avaliação quando existe corrupção na gestão municipal e que às vezes impede a vinda de recurso e o desenvolvimento do município? Eu acho que a corrupção em qualquer esfera ela é muito ruim, né? O brasileiro, infelizmente, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós pagamos muitos impostos e mesmo assim muitas vezes nós temos que pagar dobrado. Porque hoje você tem um sistema de saúde na cidade que se o cidadão vai para a UPA, ele fica 3, 4 horas para ser atendido. Ele não tem o serviço sendo prestado da forma que deveria. Nós temos hoje na nossa cidade, Renata, mães e pais que na época das matrículas têm que ir para a fila da escola dormir lá para mendigar por uma vaga de creche. Algo que é um direito constitucional que tem que ser respeitado pela cidade. Então a pessoa daí, o que ela tem que muitas vezes fazer? Pagar uma creche particular, pagar um vizinho para cuidar do filho, para poder ir buscar o seu sustento. Então tudo isso é oriundo. Agora a corrupção, graças a Deus o Brasil tem mudado. Nós temos vistos que antigamente a gente não via um presidente preso, governador preso, deputados, senadores presos, nós não víamos isso. Mas a população tem que fazer muito bem a distinção para não cair no conto do vigário. Nós não podemos ter, nós temos muitas pessoas, como eu coloquei, que têm se pousado na nova política, mas que já têm práticas muito obscuras até antes de estar na política. Tem candidato com denúncias de tentar tomar clubes da cidade, que tem tido ações estranhas, tem candidato que está pela primeira vez disputando e já está respondendo processo de Caixa 2. Então, o que nós queremos? O que o cidadão quer? Você vai arriscar por uma pessoa que já vem com um histórico ruim, ou você vai pegar aquele que você já conhece, você já pode ver que não tem nada contra e dar essa oportunidade? Eu tenho dito que o pós-pandemia, Renato, vai ser mais difícil do que foi o período da pandemia. Nós temos muitas pessoas que perderam seus empregos, nós temos muitas pessoas que perderam parentes, que estão com o emocional abalado. Nós temos muitas empresas que fecharam. Então nós precisamos ter um gestor que alie a administração e a sensibilidade social para ajudar. Nós temos, Renata, propostas que vão desde atender os empresários, a classe empresarial que gera renda, para também fazer o social da nossa cidade. Como eu tenho dito, tem pessoas passando fome na cidade, enquanto a Secretaria de Assistência Social tem recurso. Por isso que nós colocamos no nosso plano de governo o auxílio emergencial municipal, que é para ajudar essas pessoas que têm tido dificuldade. E da onde que nós vamos tirar recursos para fazer isso, Renata? Hoje, só na conta da assistência social tem mais de 6,5 milhões de reais que veio do governo federal, que está lá parado. Esse dinheiro nós queremos reverter para essas pessoas que não estão conseguindo comprar o seu alimento. Nós vamos fazer, Renato, um grande programa de microcrédito para o pequeno empresário. Muita gente não fechou a sua empresa porque talvez não tem nem dinheiro para pagar o seu funcionário e está esperando ver se vem alguma ajuda divina para conseguir reverter essa situação. No nosso governo, o banco da gente vai voltar a ser o banco do povo. Ele vai trabalhar para ser da população. Hoje ele é o banco do irmão do prefeito. Nós vamos mudar essa realidade e colocar ele para trabalhar em pró população, fazendo empréstimos com juro baixo para salvar a empresa, salvar emprego e voltar a dar dignidade para a nossa população. A minha entrevista de hoje é com Ibrahim Zahir, candidato ao cargo de vice-prefeito em Rondonópolis, ao lado de Tiago Muniz. Neste sábado, a TV Cidade Record vai realizar um debate com todos os candidatos a prefeito de Rondonópolis, são 8. Candidato, eu gostaria que o senhor dissesse a importância de se participar de um debate, faltando poucos dias para as eleições municipais. Olha, Renato, eu acho muito importante. Eu fico triste porque Rondonópolis não conseguiu, até por devido à pandemia, promover mais debates entre os candidatos. A população ainda está muito indecisa. Esse grande número de candidatos deixou as pessoas em dúvida em quem votar, porque nós temos um candidato que já é muito conhecido da população, que é o atual prefeito, todo mundo já sabe as partes boas e as partes ruins dele, não tem só defeito, mas a gente já sabe e sabe da limitação do candidato. Por outro lado, nós temos 7 candidatos que não são conhecidos da grande massa, e a população ao longo da campanha teve a chance de ir conhecendo. Só que a cidade é muito grande, a gente não consegue atingir todo mundo, o programa eleitoral ficou muito reduzido, o cidadão está trabalhando, então o debate ele tinha esse papel fundamental de fazer essa interlocução e as pessoas poderem conhecer cada candidato. Eu quero parabenizar o grupo aqui da TV Cidade por promover esse debate fundamental. Espero que a população acompanhe, porque ela vai conseguir ver de fato quem está preparado para fazer a gestão da cidade. Eu não tenho dúvida que o nosso candidato Tiago Muniz está pronto. E eu tenho certeza que as pessoas vão ver que outros candidatos que estão se colocando não sabem diferenciar os problemas da cidade, não conhecem a cidade e vai dar para ver que não estão preparados. Nós não temos tempo, Renata, para arriscar em Rondonópolis. A política ela tem que ser feita com seriedade. Como eu disse, o pós-pandemia vai ser duro. Não dá para a pessoa entrar na prefeitura e sair até aprender como é que funcionam as coisas. Nós vamos perder 2 anos que vão custar muito caro para a população da nossa cidade.
Lembrando que o nosso debate aqui na TV Cidade Record e no portal Agora MT é a partir das 7h40 da noite deste sábado. Candidato, muito obrigada pela sua presença aqui no portal Agora MT, por ter aceito o nosso convite de esclarecer novamente a população de Rondonópolis, as propostas para o município. Eu deixo aberto o nosso espaço para as suas considerações finais. Quero agradecer, Renata, mais uma vez o convite, quero agradecer ao portal Agora MT, né, por ter essa oportunidade de que nós possamos aqui vir falar com a população, e quero dizer a você, cidadão, que ainda não formou o seu voto, ainda está indeciso. A nossa cidade é uma cidade que ela pode ir muito além. Nós estamos vivendo um momento importante para Rondonópolis, onde nós temos uma arrecadação que dobrou em 4 anos, passa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, e a cidade vem crescendo, mas o povo não está crescendo junto. Nós hoje estamos perdendo em geração de emprego para cidades como Campo Verde, Primavera do Leste, cidades muito menores que Rondonópolis, por uma falta de política da cidade de atração de indústria. Eu e o Thiago temos uma visão diferente, nós temos uma visão de desenvolvimento, uma cabeça aberta, somos jovens com preparo. Nós sabemos como fazer para trabalhar a atração de indústrias para a nossa cidade para poder gerar emprego. Nós queremos, para os jovens diretamente, ter um grande programa de capacitação de mão de obra para que a nossa juventude possa acessar essas vagas. Nós temos um grande projeto de incentivo de startups e de incentivo do empreendedorismo, para que a nossa juventude, que muitas vezes tem um potencial gigante, possa fazer e realizar o seu sonho de ter sua própria empresa. Nós vamos fazer uma saúde de referência, aliar a tecnologia ao trabalho da nossa população. Vamos valorizar muito o servidor público para que ele possa desenvolver um bom trabalho, dar ferramentas para eles. Nós vamos descentralizar a saúde, instalando policlínica nas regiões mais periféricas da cidade, para que não tenha o cidadão que se deslocar a grandes distâncias para estar indo até o PA. Na educação nós vamos tratar com seriedade. Na nossa gestão, o filho do trabalhador que está na creche não vai se alimentar de bolachinha e chá. Ele vai ter uma refeição digna, de qualidade. Os nossos professores vão ter ferramentas para desempenhar a melhor forma possível a educação. Nós vamos voltar a dar segurança para a população. Nós temos a proposta de instalar a guarda municipal na nossa cidade. Hoje, quem tem garantida a segurança da nossa população é o crime organizado nos bairros. Nós queremos mudar essa realidade. Nós queremos que a família volte a ser feliz, que ela tenha áreas de lazer, que nós voltemos a ter cultura, esporte na nossa cidade. Peço o seu voto de confiança no 25. Eu e o Thiago estamos preparados para esse desafio e vamos fazer uma gestão que vai voltar a unir essa cidade e colocar Rondonópolis de novo no protagonismo que ela sempre teve, como a 2ª maior economia do estado e a 6ª maior economia do Centro-Oeste. Rondonópolis, vocês podem ter certeza, vai voltar a sorrir e o nosso povo vai voltar a ter orgulho de dizer que é de Rondonópolis. Então, peço o seu voto no 25, vamos junto construir um novo momento para a nossa cidade. Muito obrigado.